Negócio dos sonhos. Talvez isso soe para você como algo mágico ou totalmente fora da realidade. Só que quando eu me refiro a um negócio dos sonhos, eu estou me referindo ao seu futuro negócio. Um negócio próspero, sustentável, lucrativo, algo que você gosta de fazer, que te dê prazer, que te dê orgulho, algo que talvez você possa até deixar para os seus filhos no futuro. Negócio dos sonhos, para mim, também precisa ser a prova de concorrência. Tem que ser um negócio que atrai e também conquista clientes com simplicidade e eficiência. Te dá liberdade, te proporciona riqueza, felicidade, harmonia, autoridade. Na aula de hoje eu vou te mostrar 5 estratégias fundamentais para a criação do seu negócio dos sonhos. Também vou te mostrar alguns obstáculos comuns que impedem as pessoas de construir ou transformar os seus negócios em um verdadeiro negócio dos sonhos. E para você que está chegando agora, eu sou o Bruno de Oliveira, fundador do E-Commerce na Prática, e essa é a terceira aula da Semana do E-Commerce. Uma série de aulas onde eu estou ensinando como pessoas comuns têm feito para construir e alavancar negócios de e-commerce das mais variadas categorias e produtos. Eu estou falando de negócios que vendem mais de 100 mil reais por mês, funcionando em um pequeno escritório ou até mesmo em casa. Negócios sustentáveis, sérios, lucrativos. E essas estratégias são perfeitas para você que tem uma loja física, presta serviços, inclusive se você fabrica seus próprios produtos. Eles funcionam também para quem já vende pela internet e, claro, funciona perfeitamente se você estiver começando agora o seu negócio. Eu vou repetir, essa é a terceira aula e todo esse conteúdo ele é organizado em sequência. Por isso é muito importante que você tenha assistido as 2 primeiras aulas da Semana do E-Commerce. Aqui próximo desse vídeo tem o link. Assiste lá se você ainda não viu. Na aula 1, eu ensinei a estratégia do produto estrela, que sem dúvida foi o ponto mais comentado da primeira aula. Inclusive mencionei a história da Patrícia, que usou essa técnica para triplicar o faturamento do e-commerce dela de um ano para o outro. Também mencionei a história do Wellington, que começou literalmente do zero e usando essa mesma estratégia, além de validar o seu produto estrela, conseguiu vender mais de 300 mil reais nos primeiros 6 meses de negócio. Só que essas histórias da Patrícia, do Wellington, elas não foram casos isolados. Aqui nessa página você pode ver várias outras histórias de pessoas que em algum momento da vida decidiram agir, decidiram sair de uma vez por todas de suas zonas de conforto e hoje vivem 100% de e-commerce. Já na aula 2, eu ensinei a planejar o e-commerce da forma como eu planejo os meus negócios, seguindo um Canvas exclusivo, que inclusive eu dei ele de presente no final da aula. Esse Canvas vai servir como mapa visual do seu negócio, mostrando exatamente o que fazer em cada etapa do negócio. Então é muito importante que, caso você não tenha assistido, você volte lá e assista essas aulas. Aqui na página tem o link. É muito importante não deixar para depois, porque essa série de aulas ela não vai ficar disponível por muito tempo. Agora, essa aula é sobre o seu negócio dos sonhos, os seus próximos passos, o seu progresso, e ele só vai acontecer através de uma palavra simples. Essa palavra é ação. Nós vamos ver outras 3 estratégias que vão te ajudar a trilhar cada passo do mapa, do seu momento atual até os resultados que você está desejando. Só que antes eu quero agradecer a comunidade que se formou aqui na Semana do E-Commerce. É sério, a quantidade de comentários superou até as nossas expectativas mais otimistas. São milhares de pessoas que já perceberam que não existe outro caminho para o sucesso nos negócios sem ser o da educação, do aprendizado constante e do aprimoramento profissional. Eu fico muito feliz que você tenha percebido isso. Eu quero, inclusive, parabenizar a todos que escreveram um comentário, que interagiram. Quero parabenizar também a você que está assistindo essa aula. Eu não tenho dúvida que, com a sua disposição, muito em breve, você vai estar vivendo de e-commerce e pode contar com a nossa ajuda para isso. É o seguinte, ao longo da minha jornada eu aprendi que estratégia é o único meio capaz de fazer um negócio progredir. E não é só isso, somente com estratégia que você consegue blindar o seu negócio contra qualquer adversidade, inclusive concorrência. É o que eu chamo de tornar o seu negócio imbatível. E o nosso método Viver de E-Commerce é baseado em 5 estratégias fundamentais que eu já vou te explicar. Antes só preciso te fazer 2 avisos. O primeiro é que esse mapa pode parecer um pouquinho complexo da primeira vez que você vê. Isso porque a riqueza de detalhes que a gente inclui dentro dele ela é muito grande. Só que eu não quero que isso te intimide. O segredo para chegar no sucesso que você está sonhando são pequenos passos, um seguido do outro na direção certa. Qualquer pessoa é capaz de seguir esse método. Basta seguir o caminho que se adequa à sua realidade, aos seus objetivos.
O segundo aviso é que provavelmente eu não vou ter tempo de entrar a fundo em cada detalhe do mapa do Vivendo de E-Commerce aqui nessa aula. Afinal, o nosso tempo aqui não é muito longo. E já também eu vou ter que começar a nova turma do treinamento Vivendo de E-Commerce. Então, vamos logo ao que interessa. A primeira estratégia é o planejamento. E isso nós vimos com bastante detalhes na aula passada. Daí, você vai para a segunda estratégia, que é a estrutura. A estrutura, como o nome já diz, é onde a gente faz a construção do e-commerce de fato. E eu não estou me referindo apenas à loja virtual, e sim a tudo que envolve as necessidades do seu e-commerce. Necessidades que você conseguiu mapear no Canvas. Registrar o domínio, escolher a plataforma, escolher os meios de pagamento e envio dos produtos, criar sua marca e a identidade visual dela, estruturar as suas redes sociais e por aí vai. O fato é que cada negócio vai ter necessidades diferentes. Para definir as suas, segue o Canvas, que não tem erro. Com a estrutura pronta, chega a hora de se dedicar ao marketing, à divulgação do negócio. E eu confesso que essa é a etapa que eu mais gosto. Na prática, você vai analisar estrategicamente todas as formas de divulgar o teu negócio e impactar a sua audiência no momento ideal da jornada de compra, trazendo o maior retorno possível dos esforços de divulgação. Nós fazemos isso seguindo dois conceitos estratégicos que abordamos dentro da estratégia de marketing do Viver de E-Commerce. Para começar, você precisa identificar o que motiva o seu cliente a comprar o seu produto. E não importa qual seja o produto, existem dois grandes motivadores de compra. Um é o desejo e dois é a necessidade. Para você saber isso, você vai pegar as informações que você inseriu na coluna da persona no Canvas, do jeito que eu mostrei na aula passada. Se você preencher o Canvas, essas informações estão lá. Se você ainda estiver preenchendo, fica tranquilo, que em breve você vai conseguir mapear isso. Pensa comigo, o que você pode fazer com as informações que você tem da sua persona para gerar um impulso no seu cliente em potencial e assim ele comprar o seu produto? É por aí. E para facilitar a sua vida, eu posso te adiantar que se o seu cliente compra por desejo, o melhor lugar para impactar ele é nas redes sociais. Hoje em dia o Instagram está muito forte, mas não dá para descartar o poder do Facebook. Ele ainda tem muito valor. Falando do outro motivador, necessidade, esse funciona um pouco diferente. É uma compra mais racional, geralmente é uma necessidade que já existe há algum tempo e o cliente vem pesquisando pelo produto. Talvez vendo os prós e contras, refletindo sobre o modelo do produto ou até pesquisando o preço. Na prática, ele está procrastinando, está inventando desculpas para não comprar agora, mas certamente ele vai realizar essa compra em breve, porque inconscientemente o cérebro dele já decidiu comprar. Esse cara costuma pesquisar no Google ou em sites de comparação de preço. Alguns até tentam caçar um cupom de desconto pela internet. Para fisgar esse cliente, você precisa de uma coisa: impactar ele com uma oferta irresistível, que envolva a expectativa de preço que ele tem, um parcelamento que caiba no orçamento dele e talvez um frete que não encareça demais o produto. Dominando nossa estratégia, você vai poder impactar esse cliente, por exemplo, com um anúncio no Google. Desse jeito, quando ele pesquisar pelo produto em questão, vai aparecer uma oferta da sua loja. Assim, a venda está praticamente fechada. E ainda seguindo a nossa estratégia, a gente não para por aí. Isso porque grande parte das pessoas que o seu marketing vai impactar ainda não vão estar prontas para comprar naquele momento. Nós resolvemos isso com uma estratégia que certamente você já foi impactado muitas vezes. Sabe quando você entra em uma loja virtual, vê o produto e depois você acha que é mágica, mas banners do produto começam a te perseguir por toda a internet? Pois é, isso não é mágica, isso se chama remarketing. E é uma estratégia de reimpactar clientes que demonstraram interesse em um ou mais produtos. E o certo é fazer isso durante alguns dias, em geral 7 dias, que são os dias mais propensos a ele concluir aquela compra. É dessa forma que grandes lojas virtuais conquistam milhares de clientes todos os dias. Mas o ponto que eu quero chegar é que qualquer negócio pode fazer isso de forma relativamente simples e o investimento para isso, acredite, é muito menor do que você imagina. Os alunos que seguem o nosso método aplicam essas estratégias todos os dias e não é só eles. É possível que nos últimos dias você tenha visto muitos anúncios da semana do e-commerce por aí. Acredite, não é coincidência. Afinal, a gente faz exatamente o que a gente ensina. Isso é um método e funciona para qualquer negócio. Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando de estratégia de divulgação, afinal tem muito mais conteúdo dentro do método Viver de E-Commerce para mostrar. Mas a gente precisa seguir adiante no método e continua prestando muita atenção porque as outras duas estratégias são tão importantes quanto essa. E seguindo tudo que eu falei até agora aqui na Semana do E-Commerce, você vai ser capaz de construir um negócio acelerado e imbatível. Para a gente manter isso e fazer do nosso negócio sólido e duradouro, a gente precisa ir para a próxima estratégia, que é a gestão.
Esse é o momento de levar o negócio para outro patamar, criando processos, montando equipe, delegando algumas funções e terceirizando outras. Dessa forma você vai expandir a sua empresa de forma extremamente saudável, o que vai fazer com que sobre mais tempo no seu dia. Tempo que provavelmente você vai aproveitar um pouco mais com a sua família, com os amigos, tempo também para você se dedicar à parte mais importante do seu negócio, que é continuar cuidando da estratégia. Olhar a empresa do alto e observar como o negócio está avançando no mapa. Assim você vai conseguir corrigir as rotas, ajustar os pontos de melhoria e manter o seu negócio na trilha para os resultados que você sonha. Daí a gente vai para a quinta estratégia, que é a otimização. Nesse momento você vai aprender a avaliar o negócio como um todo, reunindo dados, métricas e analisando resultados. É nesse ponto que você vai conseguir encontrar pontos de melhoria no negócio. Você vai, inclusive, encontrar pontos que, com apenas alguns ajustes, você vai conseguir aumentar ou até multiplicar as vendas e as margens do seu e-commerce. Só para você ter alguns parâmetros, aplicando estratégias de otimização na Patacori, uma das minhas empresas, a gente conseguiu triplicar as vendas de um mês para o outro, e detalhe, sem aumentar investimentos e sem aumentar o número de clientes. Para esse resultado, a gente executou duas ações. A primeira foi a seguinte: a gente identificou que os clientes estavam gastando em média R$40, R$50 em cada compra, o que para a gente era considerado muito pouco. Outro ponto é que dificilmente os clientes voltavam a comprar, simplesmente não tinha recompra na loja. A gente fez alguns ajustes, algumas mudanças no portfólio de produtos e também passamos a indicar outros produtos logo depois que os clientes concluíam uma compra. O resultado foi que, em pouco tempo, cada cliente passou a gastar R$160, enquanto antes eles gastavam entre R$40 e R$50. Ou seja, a gente triplicou o faturamento com o mesmo investimento, com o mesmo número de clientes. E detalhe, isso pode ser aplicado em qualquer negócio. Agora, para realizar ações como essa, é claro que o seu negócio precisa atingir já um certo ponto de maturação. É por isso que a otimização é a quinta etapa e a última estratégia do método Viver de E-commerce. É como se fosse o processo de lapidação de um diamante bruto. Você já deve ter percebido que eu ensinei o método Viver de E-commerce para várias pessoas. Nesse processo, eu consegui identificar alguns obstáculos que podem tentar te atrapalhar nessa jornada. Então eu faço questão de listar alguns deles aqui nessa aula. Assim você vai poder se antecipar e lidar com eles com muito mais preparo. O primeiro que eu vou ressaltar aqui é pensar o seguinte: olha, Bruno, eu não encontrei nenhum depoimento ou estudo de caso que seja exatamente igual ao meu caso. Se você tem esse obstáculo na sua mente, eu sei como é que você se sente. O que acontece é que você está se sentindo paralisado e de vez em quando eu também me sinto assim. Isso é normal. Isso se chama zona de conforto. No fundo, você sabe que o e-commerce é a realidade. Você também sabe que o momento de entrar nesse mercado é agora. Só que paralelo a isso, você tem o seu mundo atual, com a sua rotina, suas contas para pagar, sua família para sustentar. Empreender em algo novo vai exigir tempo, vai exigir dedicação. E o nosso cérebro ele é programado para não gostar desse tipo de mudança. Sempre que a gente se vê diante de uma oportunidade, a gente fica por um lado excitado com aquela situação, mas por outro com medo da mudança que aquilo pode proporcionar. E o incrível é que esse medo de mudança, ele existe até mesmo quando você tem certeza que essa mudança pode ser extremamente positiva. Eu vou te contar como eu costumo vencer esse tipo de medo. Ao invés de sair da sua zona de conforto, experimente um pouco tentar expandir ela. Eu quero dizer que para atuar no e-commerce, você não precisa largar da noite para o dia tudo que você faz hoje. Na realidade, você nem precisa largar se você não quiser. O Anderson, a Cleide, a Patrícia e milhares de outros alunos usaram o e-commerce para agregar esforços na loja física que eles já tinham. Ou seja, o novo negócio veio para somar, não veio para dividir, nem separar. O Guilherme permaneceu no emprego por mais de 1 ano depois de montar o e-commerce. Ou seja, até ele se sentir seguro com a renda do novo negócio. E detalhe, ele só largou o emprego porque esse já era o plano dele desde o início. Eu quero que você tente lembrar das decisões mais importantes da sua vida. Aquelas que realmente causaram impacto no seu dia a dia. Desde os relacionamentos que você escolheu ter, a profissão que você escolheu seguir. Enfim, as principais decisões pessoais e profissionais que você tomou até hoje. Se você, como eu e a maioria das pessoas, vai perceber que as decisões que causam profundas mudanças, elas foram tomadas sem ter 100% de certeza de sucesso. E se você parar para pensar, onde você estaria hoje se não tivesse tomado essas decisões? Ou se você tivesse esperado 100% de certeza para tomar as decisões importantes da sua vida? 100% de certeza não existe. Definitivamente, se você é como eu e a maioria das pessoas, você não estaria onde você está hoje.
Em 2012, quando eu decidi fechar todas aquelas lojas para focar no e-commerce, eu até tinha indicadores que aquilo era o certo a se fazer, mas obviamente eu não tinha certeza daquela decisão. Hoje é até difícil imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse tomado aquela decisão. Foi o que me fez mergulhar a fundo no mundo do e-commerce. Foi o que me levou a criar o e-commerce na prática. Empresa que vem ajudando através de educação milhares de pessoas. Isso significa que se eu não tivesse tomado aquela decisão, provavelmente eu nem estaria aqui hoje, transmitindo o meu conhecimento para você. E definitivamente eu não quero que a falta de certeza impeça as pessoas de ter a vida ou o negócio que eles sempre sonharam. Então eu pedi para alguns alunos do Viver de E-commerce para me enviar depoimentos sinceros da verdadeira transformação que esse método causou na vida e nos negócios deles. No momento que eu estou gravando essa aula, são mais de 100 depoimentos, sendo alguns deles em vídeo, entrevistas e estudos de caso. Alguns dos meus favoritos estão aqui nessa página, você pode conferir cada um deles. E também é importante ressaltar que é praticamente impossível ter depoimentos que envolvam todas as combinações possíveis de nichos de mercado, produtos e objetivos que o Viver de E-commerce é capaz de ajudar. Isso porque existem centenas, talvez até milhares de combinações possíveis. E as pessoas que estão aqui embaixo decidiram superar esse obstáculo, mesmo sem ter visto uma história totalmente semelhante ao caso delas. Por isso, hoje elas podem contar a história delas. Elas podem contar sobre o resultado que elas tiveram. E o segundo obstáculo que eu costumo ouvir é: Bruno, eu ainda não consegui identificar um nicho de mercado ou produto que eu possa vender no meu e-commerce. Será que isso funcionaria para mim? O fato é que o Viver de E-commerce funciona para qualquer tipo de produto. E tem uma frase que eu costumo repetir com frequência, principalmente lá nos vídeos no YouTube: dá para vender qualquer coisa na internet. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Nós temos alunos vendendo produtos típicos como roupas, calçados, produtos de beleza, brinquedos, até produtos menos típicos, por assim dizer, como artesanato, persiana, alimentos, bonsai, produtos veterinários, pneus, cobogó, florais e, acredita, até sementes de plantas. Se você é um prestador de serviço, o Viver de E-commerce também pode te ajudar. Nós temos alunos usando o método para vender serviços fotográficos, seguros, imóveis e até palestras e treinamentos. O Viver de E-commerce funciona. E isso acontece em parte pela forma como eu desenvolvi o método, que, como você viu até aqui, tem 5 estratégias: planejamento, estrutura, divulgação, gestão e otimização. Essas estratégias são o que qualquer negócio precisa para ter sucesso, seja na internet ou até mesmo fora dela. E digo mais, você não tem ideia da infinidade de fabricantes e distribuidores dos mais variados tipos de produtos disponíveis no mercado. A sacada é a seguinte: muitos desses, talvez até a grande maioria, não faz a mínima ideia de como levar os seus produtos para o e-commerce. Alguns, inclusive, nem sabem o que é e-commerce. Basta você conversar alguns minutos para perceber isso. Nisso, você tem a possibilidade de parceria. Afinal, é óbvio, todo empresário sempre está aberto a uma parceria com pessoas sérias, principalmente se falando de um tipo de parceria que é capaz de levar os produtos dele a um número muito maior de pessoas do que eles atingem hoje. E vou além, dentro da comunidade de alunos do Viver de E-commerce você pode encontrar dezenas de fabricantes dos mais variados tipos de produtos. Eu aposto que você consegue encontrar um parceiro lá dentro. Agora, independente de qualquer coisa, o que eu quero te mostrar é que encontrar um produto ou um fornecedor para você trabalhar está longe de ser um bicho de 7 cabeças. Pouco mais de 3 anos atrás, quando eu ajudei o Guilherme, ele tinha essa mesma dúvida. E eu vou te contar qual foi a sacada que eu contei a ele na época. Guilherme, é o seguinte: para de pensar. Vai para São Paulo e passa um dia rodando nas lojas da 25 de março. Dá uma olhada nas lojas, procura por novidades, conversa com as pessoas, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar alguma coisa. E não deu outra. Em menos de uma semana, ele já tinha escolhido o produto e também tinha encontrado não só um, mas vários fornecedores. 3 anos depois, esses mesmos produtos fazem o Guilherme vender hoje mais de R$500 mil por mês no e-commerce. E vários outros alunos seguiram essa linha, nem sempre indo até São Paulo. Alguns foram no Saara, região de comércio popular aqui do Rio de Janeiro, outros foram em polos semelhantes no seu estado: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia. Em quase todos os estados do Brasil você pode encontrar essa reunião de possíveis fornecedores. Outros alunos, por incrível que pareça, conseguiram encontrar produtos e fornecedores simplesmente pesquisando na internet. O lance é que nós mesmos podemos te ajudar
a te dar o direcionamento para você encontrar centenas, talvez até milhares de produtos para você trabalhar. Tudo que você vai ter que fazer é escolher um, seguir adiante com o seu planejamento. O próximo obstáculo é a respeito de tecnologia. Seguinte, tem gente que, por algum motivo que eu não sei qual é, vê o e-commerce como algo extremamente complexo. Ah, eu não sou um expert em tecnologia, Bruno, não sei criar site, não sei mexer nessas ferramentas. Será que isso vai funcionar para mim? Se esse for o seu caso, saiba que você não está sozinho. Muitos, mas muitos alunos, inclusive alguns dos casos de sucesso que você vê aqui embaixo, começaram assim. A Cleide é o maior exemplo disso. Ela achava que iria encontrar muita dificuldade técnica, mas com todo o detalhamento que o método entrega, com aulas visuais que mostram inclusive onde você tem que clicar com o mouse, ela foi totalmente capaz de realizar tudo o que precisava. Hoje, ela só comemora, é uma conquista atrás da outra. A Cleide hoje em dia, inclusive, enfrenta um problema diferente. É o que eu chamo de problema bom de se ter. O desafio dela hoje tem sido comprar mercadoria suficiente para atender a demanda que ela criou. Sem contar que tudo é muito mais fácil hoje em dia quando se trata de ferramentas de internet. Quando eu comecei era bem mais complicado. E para deixar claro, para aplicar esse método você não precisa de conhecimentos técnicos avançados, nem entender de código, nada disso. Apenas com o conhecimento básico de internet você vai ser capaz de aplicar todas essas técnicas. E vale ressaltar que sempre que você precisar de ajuda, a equipe do e-commerce na prática vai estar pronto para te ajudar. Agora, mais um obstáculo que as pessoas acabam tropeçando. Bruno, o investimento para esse tipo de negócio está fora da minha zona de conforto. É muito alto para mim. Bom, eu já falei lá no início que você precisa expandir a sua zona de conforto. E se você tem essa ideia, também ela está equivocada. Esse negócio de que é preciso investir muito dinheiro para montar um e-commerce, isso na verdade é um mito. Inclusive eu recomendo que você comece com a estrutura que você tem hoje, apenas com algumas adaptações, é claro. Se você começar do zero, pode começar o seu estoque negociando a prazo com os fornecedores, sem contar nos vários tipos de parceria que você pode fazer, minimizando esse custo com estoque. Se tratando de ferramentas e marketing, não se preocupe, toda a estrutura necessária para um e-commerce funcionar hoje em dia custa muito pouco. Além disso, a gente criou um programa de parcerias que envolve mais de R$10 mil em benefícios e descontos para os nossos alunos. Na próxima aula, eu te dou mais detalhes sobre isso. Só tem um ponto que realmente não tem como você fugir em termos de investimento. Mas esse é um investimento que vale para a vida inteira e independente de qualquer coisa, nunca vai te trazer prejuízo. Educação. Não existe bem maior em nossa vida que conhecimento. É ele que nos permite fazer cada coisa que a gente faz hoje. Investir em educação é o que transforma a vida das pessoas. Eu acredito que a educação é o único caminho, eu repito, o único caminho para transformar de verdade a vida das pessoas. E digo mais, se todo empresário ou aspirante a empresário no Brasil se preocupasse mais com esse tipo de coisa, certamente a gente teria empresas muito mais ricas e poderosas no Brasil. O risco de todo negócio seria praticamente nulo se as pessoas fizerem isso. Você mesmo deve conhecer alguém que possivelmente já tenha fracassado com algum negócio. Talvez até mesmo você já tenha passado por isso. A pergunta que fica é: a pessoa em questão estudou? Investiu em educação? Olha, é provável que a resposta seja não. Assim como um advogado ou um médico precisam estudar, um empresário ele também precisa. De agora em diante, encare a educação nos negócios como algo mandatório na sua vida. Estabeleça isso como uma prioridade. Eu garanto que em pouco tempo você vai ver como é se sentir totalmente capaz de realizar as ações necessárias para o sucesso do seu negócio. E antes que você sequer comece a pensar em crise no Brasil, eu já vou me adiantar. O que eu vou falar pode parecer um pouco duro se você está sofrendo com ela, tá? Mas na crise o dinheiro ele não some do mercado. Ele simplesmente troca de mãos. Ele sai da mão das pessoas que infelizmente e às vezes até involuntariamente estavam expostas à crise e vai para as mãos das pessoas que estavam mais preparadas. E tem outra coisa, essa não foi a primeira, nem vai ser a última crise que o Brasil enfrentou ou vai enfrentar. Vão haver outras crises, isso é um fato. Só que independente disso, a crise passa. Essa inclusive já está passando. Todos os indicadores econômicos provam que o pior da crise atual já passou. E sabe o que acontece depois da crise? O Brasil sempre fica mais forte do que ele era antes da crise. Foi assim em 2002, depois em 2009 e vai ser assim agora. Só que ficar mais forte lá na frente tem a ver com as atitudes que a gente toma hoje. Na crise, o conhecimento ele é a diferença entre quebrar e prosperar.
Uma coisa que você não sabe é que o Ricardo, marido da Patrícia, que você viu no depoimento aqui nas histórias, ele quebrou no início dessa última crise. A empresa que ele tinha na época, que não tinha nada a ver com e-commerce, foi pega impiedosamente pela crise e acabou quebrando. Pouco tempo depois, motivado pela Patrícia, ele viu a possibilidade que o e-commerce estava oferecendo. Os dois buscaram conhecimento, se dedicaram e agora, em pleno auge da crise, triplicaram o faturamento do negócio. Ele mesmo conta isso na história que está aqui na página. Na primeira aula, eu também te mostrei que o segmento de e-commerce seguiu crescendo 2 dígitos percentuais ao ano durante a crise. E a gente não precisa ir muito longe para poder comprovar isso. Todos os depoimentos que você encontra aqui na página são de negócios que podem afirmar que não somente sobreviveram à crise, mas superaram e cresceram na crise. No final do ano passado, eu recebi um WhatsApp da Cleide Pacheco me agradecendo porque ela tinha acabado de atingir mais de R$100 mil em vendas num único mês. E isso nunca tinha acontecido antes. Logo depois foi a vez da Alessandra me agradecer por ter atingido um resultado semelhante. E eu vou ser sincero com você, eu amo quando isso acontece. Poucas coisas me dão tanto prazer na vida quanto receber depoimentos como esses. Mas uma coisa eu preciso deixar claro, não tem nenhuma mágica nisso. Tanto a Cleide quanto a Alessandra, assim como qualquer outro aluno que postou seu resultado aqui nessa aula, precisou trabalhar muito. No Viver de E-commerce não existe um botão mágico que você aperta e tudo acontece. Eles precisaram de muito estudo, muita aplicação e muito trabalho para atingir esses resultados. É por isso que eu e minha equipe, a gente se dedica de uma forma incansável para desenvolver cada vez mais esse método. Talvez você tenha a chance de conhecer a gente pessoalmente na edição desse ano do nosso evento ao vivo. Lá você vai poder ver em carne e osso nossa dedicação e preocupação com o resultado de cada aluno do Viver de E-commerce. Agora, um outro possível obstáculo é algo que soa mais ou menos assim. Bruno, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso funcionar. É o seguinte, o Viver de E-commerce é um treinamento 100% online que você pode fazer do conforto da sua casa, seguindo o seu ritmo. Isso significa que se você tem muito tempo, pode fazer ele mais rapidamente. Mas se você tem pouco tempo, você pode estudar no seu ritmo, de repente 30, 60 minutos por dia. Mas Bruno, eu não corro o risco de perder acesso ao curso? Não. Os alunos do Viver de E-commerce têm acesso vitalício às aulas do treinamento, ou seja, o acesso não expira nunca. E olha, alguns acham que nós somos loucos por fazer isso, mas os alunos do Viver de E-commerce têm acesso inclusive ao suporte e ao acompanhamento que a gente dá. Isso significa que se daqui a 3 semanas ou 3 anos você tiver uma dúvida ou problema e precisar da nossa ajuda, a gente vai estar aqui pronto para te atender. O fato é que eu acredito que não importa quanto tempo você vai se dedicar a estudar ao método, mas sim a qualidade do tempo que você passa estudando e aplicando os conceitos. É isso que vai fazer você progredir. Vários dos depoimentos e histórias que você viu aqui nessa página ou nos nossos canais progrediram dessa forma. Ninguém ali estava com tempo de sobra disponível. O importante é que eles pegaram o pouco tempo que eles tinham e canalizaram para aprender esse método e aplicar nos negócios deles. É isso que você deve fazer. Eu sei que essa aula já está um pouco longa, mas tem algo ainda muito importante que eu preciso te dizer. Produzir essa edição da Semana do E-Commerce tem sido algo muito especial para mim e para toda a equipe do E-Commerce na prática. O evento superou todas as nossas expectativas. Para você ter uma ideia, nós dobramos o número de inscritos em relação à edição do ano passado. Você deve ter percebido isso até pelo volume de comentários que está aqui na página. Gerar esse tipo de movimento faz parte da nossa missão, da missão do e-commerce na prática. E uma coisa que eu faço questão de dizer para você que está conosco até aqui é que eu amo o estilo de vida que o e-commerce me proporcionou até hoje. Ele me permitiu conquistar as 3 liberdades: tempo, dinheiro e localização. Significa que hoje eu tenho a condição de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas sabe o que dá mais orgulho? O que faz o meu olho brilhar de verdade, que eu tenho vontade de fazer, é justamente ter a oportunidade de passar um pouco dessa experiência e ensinar as pessoas a terem esse tipo de transformação na vida delas também. E é com esse tipo de determinação que a gente conduz essa empresa. E se você é um dos que está pronto ou pronta para disputar uma das vagas da próxima turma do Viver de E-Commerce, presta muita atenção. Eu vou abrir as inscrições para a próxima turma na próxima aula da Semana do E-Commerce e assim que eu abrir as inscrições, eu vou te enviar um e-mail com o link. Então fica ligado na sua caixa de e-mail. O Viver de E-Commerce é um treinamento 100% online e pode ser feito de qualquer lugar com acesso à internet, inclusive com qualquer dispositivo, seja um computador, um celular, um tablet ou até mesmo a sua Smart TV. Nós vamos falar também das possíveis rotas que o Viver de E-Commerce proporciona para você. Eu considero esse conteúdo a cereja do bolo e não podia ser diferente.
Eu precisava guardar o melhor para o final da semana do e-commerce, para a última aula. É dessa forma que eu vou premiar aqueles que acompanharam todas as aulas da semana do e-commerce. E o conceito desse conteúdo é o seguinte: as pessoas têm necessidades diferentes umas das outras. Quem tem negócio físico tem necessidades diferentes, por exemplo, de quem já tem e-commerce e também de quem está começando agora o seu negócio. Por isso nós criamos rotas distintas dentro do método, seguindo a mesma metodologia, mas com conteúdo focado e direcionado para cada uma das realidades. Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas por enquanto, eu vou deixar 3 tarefas para você. A primeira é para você deixar novamente um comentário aqui embaixo, contando, na sua visão, qual foi o ponto alto da aula de hoje. A segunda tarefa é para você assistir o máximo de histórias e depoimentos que você conseguir. Aqui nessa página nós colocamos alguns dos que a gente mais gosta, mas lá no YouTube tem muitos outros. E para terminar, compartilha a semana do e-commerce nas redes sociais. Com isso, talvez você consiga levar esse conteúdo para algum amigo ou parente que esteja realmente precisando de uma luz. Eu já vi muita gente agradecer por isso. E se você é um dos que já decidiu disputar uma das vagas, nessa que vai ser a 7ª turma do Viver de E-Commerce, eu preciso te avisar uma coisa para depois não dizerem que eu não avisei. Nas últimas turmas, as vagas se esgotaram muito rapidamente. Dessa vez eu não posso garantir que vai durar 1 ou mais dias, mas pelo número de pessoas interessadas, pedindo para reservar uma vaga, coisa que a gente não tem como fazer, dá para ver que o movimento vai ser bastante intenso. O que eu estou querendo dizer é que existe uma possibilidade real que as vagas acabem em apenas algumas horas. Por isso, a minha recomendação é que você preste muita atenção no seu e-mail. Aproveita para assistir novamente as 3 aulas da semana do e-commerce. É incrível como sempre surgem novos insights quando a gente assiste novamente esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e a gente se vê na terça-feira, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e até lá. Olá, eu sou a Cleide da Zambesi Calçados. Um dia eu estava meio desesperada, estava procurando uma alternativa para que a minha loja vendesse mais e eu vi um vídeo e um post dele na rede social e eu entrei para fazer o curso. Me cadastrei, fiz o processo seletivo e fiquei ansiosa para fazer a semana do e-commerce porque eu precisava muito reverter o meu processo, reverter a minha loja, que estava passando por um processo assim, de venda muito pouco, a loja física estava vendendo muito pouco. Depois que eu conheci a semana do e-commerce e comecei a fazer todos os dias, porque todos os dias o Bruno lançava uma aula, soltava uma aula, e eu fui vendo que aquilo ali era o que solucionaria meu problema. Eu tinha que reverter a minha página, a minha rede social, a minha vida social, a parte de vendas minha tinha que ser solucionada. A vida física da minha loja não funcionava. Eu tinha que arrumar uma outra forma de venda para que eu sobrevivesse. E durante esse período que eu fiz a semana do e-commerce, que eu descobri, fui fazendo o curso, eu fui abrindo meus olhos, sabe? Eu fui entendendo como que eu poderia fazer, como que eu poderia solucionar o problema que eu estava vivenciando naquela época. Então, o que eu fiz? Eu assistia a semana do e-commerce todos os dias, eu ficava empolgada com aquilo, porque eu achava aquilo sensacional. Eu fui fazendo as aulas e no decorrer das aulas eu fui entendendo e praticando. Vivi uma época de total escassez, né? E comecei a fazer o curso. Gente, foi sensacional, foi maravilhoso. A minha vida financeira, a minha vida da empresa, que é uma loja pequena, ela transformou. Eu lancei a minha loja virtual em 2 de fevereiro de 2017, depois de 3 meses que eu tinha comprado o curso. E depois desse período, a gente vivenciou um crescimento extraordinário. A loja virtual, em 6 meses, conseguia vender mais do que a loja física, que já tinha quase 15 anos de existência. Tudo que eu fiz, tudo que a gente vivenciou, tudo que foi feito em prol dessa loja virtual, foi com muito carinho, com muita dedicação. Eu falo assim, dentro da minha realidade, dentro da realidade do meu negócio, de tudo que eu aprendi no curso, tudo que cabia na minha realidade foi feito. Eu não deixei de estudar, eu sou muito aplicada, sou uma pessoa muito aplicada, eu estudo, eu revejo as aulas, eu refaço as aulas e sempre que dá um erro, alguma coisa que eu vejo que não está tendo muito resultado, eu refaço aquilo de novo. Eu vou mostrar um pouco da loja para vocês. Acabou de chegar a mercadoria aqui e vou subir para o estoque para mostrar como que ele está hoje.
Aqui, pessoal, é o nosso estoque. Essa parte daqui era o que tinha antes. Era bem pequena, atendia apenas a loja física. Em janeiro agora, a gente fez uma reforma que foi ampliado em todo esse espaço, daqui até o final. E a gente ainda tem muito a crescer. Eu tenho para falar para vocês de coração que se você quer montar um pequeno negócio, se você quer montar do zero, um negócio que você tem hoje em dia, você pode fazer o curso. Você pode, eu aconselho, recomendo de todo coração, porque foi uma coisa que mudou a minha história, mudou o meu pequeno negócio. Então, no dia a dia, a gente vai vivenciando e vai fazendo o dia a dia da gente, cada dia maior, cada dia melhor. E eu agradeço demais por eu ter conhecido esse curso, eu agradeço demais por eu ter feito o curso, e agradeço a cada instante por eu estar aqui e poder falar para você que tem alguma dúvida, que tem algum medo, que não tenha. Se você tiver perseverança, se você acreditar mesmo e realmente quiser e se dispor a fazer o curso com a totalidade que ele oferece, você faça, entendeu? Faça, porque o seu resultado vai ser muito bom, muito positivo. Olá, eu sou a Gabriele e quero recomendar para vocês o curso Viver de E-Commerce, que revolucionou a minha vida pessoal e principalmente a minha vida profissional e da empresa que eu criei, a Percianet. A minha família estava passando por uma situação financeira complicada e eu queria ajudar trazendo uma renda extra. Mas o meu sonho também era poder trabalhar em casa de uma forma que eu pudesse também estar ao lado dos meus filhos. Foi aí que eu orei, pedi orientação de Deus e surgiu esse maravilhoso curso que é o Viver de E-Commerce. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, então eu penso, não vai dar certo, não vou conseguir, mas esse curso me deixou muito motivada, muito empolgada, realmente sonhando alto, pois eles ensinam como montar a loja virtual desde o começo, dando todo o passo a passo certinho, como fazer, e é só aplicar que dá certo, sabe? E comigo também não foi diferente. Tanto é que depois de 2 meses e meio, desde que eu comecei a colocar os meus primeiros produtos à venda, eu já lucrei, na verdade, o suficiente para pagar todo o investimento do curso, sabe? Então, e cada mês que passa, a Percianet vende mais e mais. Isso que é legal do e-commerce, você consegue ter uma previsão mais ou menos de quanto que você vai vender. Cada mês que passa, você consegue escalar o negócio, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós estamos agora na metade, no mês de março, e a gente já faturou mais do que o mês inteiro de fevereiro, mês passado. E nesse 1 ano de vendas online, desde que eu criei a Percianet do zero, a gente já faturou quase R$500 mil. Isso é muito legal. Então, eu só tenho realmente como recomendar esse curso para vocês. Quem está pensando em abrir um negócio, em começar a vender pela internet, eu recomendo de olhos fechados, porque realmente vale muito a pena.